Olá, casadinhas! Mais um mês juntas, mais um mês em reflexão, em refletindo sobre a feminilidade, né? O papel da mulher dentro da família. O nosso clube, que é um clube exclusivo para mulheres casadas, porque a gente tem esse compromisso com a família em edificar lares e levantar mulheres. E esse ano a gente vem falando sobre a essência, né? A feminilidade e esse principal, que é a principal característica da mulher. E o que é isso? E esse mês eu venho trazer para vocês uma reflexão que é sobre a maternidade, né? O Dia das Mães tá aí chegando e eu estou grávida de 6 meses da Júlia, já com o rostinho redondo, uma barriguinha enorme, mas isso trazendo até uma reflexão mais profunda, né, por minha parte, por estar vivendo essa fase, né? Então, essa que é a principal diferença entre um homem e a mulher. Hoje em dia, podem falar o que quiserem. Ah, eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Sinto muito, você não consegue gerar vida. Se você não consegue gerar vida, você não é mulher, você não entende esse valor intrínseco que nós temos, né? Então, toda mulher tem essa capacidade de gerar em si. Além de gerar, de acalentar, de acalmar, de alimentar, de se doar, de orientar. Eu costumo dizer para as nossas mamães, né, que eu tenho um bebê de 2 anos e o momento que você se torna mãe, você recebe uma unção do Senhor para dizer para o seu filho o que é certo e o que é errado. Você é autoridade na vida dele. E às vezes a gente tem medo de exercer essa autoridade, né? Porque fica escutando coisa demais sobre educação. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Psicologia, nutrição, enfim. Mas você sabe o que é melhor para o seu filho. Você tem esse instinto que Deus te deu. Você tem essa autoridade sobre a vida do seu filho, né? E ser mãe significa chegar à maturidade em dizer, eu não preciso mais de leite, não preciso ser mais alimentada, eu sou capaz de doar, de dar, de direcionar, né? Quando a gente deixa essa posição de ser crítica, de só pedir, só exigir, nós nos tornamos mulheres maduras. E mulheres maduras são capazes de experimentar o que é um amor perfeito, o que é um amor verdadeiro, é um amor de um pai, que o seu filho pode fazer o que for, que você vai continuar amando. E esse amor perfeito, na essência, é o amor que Deus tem por nós. Então, olha que lindo, né? A mulher tem a experiência na pele de ter a capacidade de alimentar, de acalentar e de gerar a vida, né? E também de passar por cima de tudo por causa desse amor, né? Você tá cansado, você tá exausta, o seu filho não obedece ou você não sabe o que fazer mais, mas aí vem todo aquele amor e você consegue superar os seus medos, suas expectativas, suas frustrações, o seu cansaço e você consegue mesmo assim dar o seu melhor, que é o que Deus faz conosco, né? Então hoje aqui eu vou dividir em 2 partes essa palavra aqui, e a primeira parte é as fases da maternidade e a segunda parte eu vou falar o que é o legado da mulher dentro disso. E quando eu falo de maternidade, entendam que não, independente da fase que você estiver, eu sou recém-casada, eu não tenho filhos. Mas eu já estou aposentada. Já dei o que tinha que dar, eu já me doei, eu já criei minha família. Você continua sendo mulher. Você continua nutrindo em si sementes, seja para um reino, seja dentro do seu casamento. E a gente vai falar daqui um pouquinho sobre legado, que é essa questão de você gerar. Nós somos capazes de gerar, nós estamos sempre gerando algo, né? Então, primeiramente, quais são as fases aí iniciais da maternidade, que eu entendo melhor e as mamães que têm filhos maiores depois podem acrescentar também nos seus grupos, né? O que eu tô vivendo agora é a fase da gestação. A gestação é um período de mudanças, né? É muito, muito eufórico, você fica muito feliz em saber que você tá gerando algo. Porém, é um período de transformação e dor.
muita dor. Hoje, esse fim de semana mesmo, eu travei minha coluna porque meu corpo tá se adaptando para o momento do parto, né? Meu quadril tá larguecendo e no meu corpo tudo que é de bom tá indo para esse bebê. Tudo que eu tenho, as minhas forças, as minhas energias, o que eu como, tudo que eu faço é para gerar uma vida. Então, é uma fase de transformação, uma fase em que os nossos piores momentos vão aparecer. A gente perde o domínio próprio, mas acima de tudo, você tem que lembrar que dentro de você, você tem um serzinho sendo formado. E você não pode mais ter certos hábitos. Você não pode mais fazer certas coisas. Então, a fase da gestação nos torna as pessoas mais saudáveis do universo, ou não. Mas você pensa, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, eu não posso tomar café excessivamente, eu não posso fazer exercícios que me ponham em risco, né? Então, tudo isso é a fase da gestação. Gerar consome tudo de nós, né? E apesar de todas as lutas e as dificuldades, a gente segue, porque a gente tem um propósito maior do que tudo que a gente está sentindo no momento. Apesar de não estar vendo, nós acreditamos no que está sendo gerado em nós. É um momento também de espera, né? Então, nós não estamos vendo, mas nós acreditamos que o nosso bebê está sendo desenvolvido. Nós acreditamos que porque eu estou fazendo isso, meu bebê vai estar melhor, né? Nós acreditamos, mas nós estamos vendo, então nós temos que esperar. E essa espera demora 9 meses. Para quem ainda não engravidou, né? E para as pessoas que amam ficar grávidas, eu não sou uma delas. 9 meses é um período que você precisa para poder se adaptar. Adaptar sua casa, adaptar sua rotina, adaptar os seus pensamentos, os seus hábitos ao redor dessa nova vida. E é um momento de espera. Você tem ali o primeiro trimestre, é mais cansativo, né? Todas essas mudanças, depois o segundo trimestre. O terceiro trimestre, a mulher já tá louca, já não quer mais, não aguenta mais esperar, porque é pesado, é cansativo, né? Então, essa é a primeira fase da maternidade. É aí que Deus vai tratar com você, né? Que seja o que for que você esteja gerando na sua vida, tudo tem uma fase de gestação. Depois da gestação, por mais que você esperou e depois ficou cansada de esperar e quer ter esse prazer de ter um filho, tem o parto, temido parto, pode ser por qualquer via, sendo ela natural, sendo ela cesárea, o parto deixa marcas. O parto é uma experiência única que vai mudar a sua vida para sempre, para sempre. Se ela for uma cesárea, vai deixar uma cicatriz. Se ela for um parto normal, eu que tive parto normal, uma experiência assim transcendente, que eu e meu esposo a gente nunca vai esquecer. Muita dor. Mas é uma dor assim, que toda ela é esquecida. Você passa por aquilo que é a pior dor do mundo, eu acredito nisso. Mas na hora que você vê o seu filho e que você abraça, tudo vale a pena. Tudo vale a pena porque você faz de tudo por esse ser, né? Então, o parto é um momento realmente de entrega que você esquece de quem você é e que você só foca nesse resultado, né? Então, de repente, a gente encontra forças onde não haviam, nós criamos um senso de proteção, né? E que a gente nunca mais vai ser a mesma. É um momento em que nós nos tornamos, realmente materializamos ali essa ideia de, meu Deus, eu sou responsável por algo. Eu gerei aquele algo, eu tive toda essa transformação, eu mudei, tudo na minha vida nunca mais será o mesmo. E aí, de repente, nasce e vem aquela responsabilidade. Como eu vou cuidar? Eu sou responsável por uma vida, né? Então, nós temos aí essas
Só esse início aí da maternidade, ela nos puxa muito para entender a vida, né? Porque tudo que a gente faz, a gente tá gerando algo. E como mulheres, nós precisamos aproveitar essas experiências na nossa vida para entender o que Deus está falando com a gente, né? O pós-parto é um período de exaustão, porque por mais feliz que você esteja, por mais estruturada que a sua casa possa ser, que muitas vezes não é, na maioria das vezes não é, o pós-parto é um período ainda de muita luta, de exaustão, você ainda tá ultrapassando os seus primeiros medos, suas primeiras expectativas, é um período muito cansativo, mas em que você continua lutando, você tem uma vida, você tem um propósito maior para cuidar, né? Então, quando a mulher é madura, que começa a gerar vida, que agora ela é responsável por alguém, ela não acaba essa responsabilidade nunca. E o pós-parto é o seu primeiro choque de realidade com isso. No pós-parto, se você não estiver responsável por essa vida, ela morre. Tudo que você passou, tudo que você gerou, vai morrer. Se você não cuidar, se você não der assistência, né? Igualmente, nós temos aí, a gente vai se calejando, vai aprendendo, vai ficando mais forte com tudo isso, óbvio. Mas esse período de doação, de amor, ele não acaba nunca, né? Os primeiros anos de uma criança são extremamente difíceis. Então, tudo que você passou, existe um propósito. Tudo é uma fase. Cada fase tem as suas características, tem os seus percalços. E cada fase ela é importante e não adianta pular fases. Então, você passou ali um período de pós-parto em que você está se adaptando, o bebê está se adaptando, vocês estão se entendendo. E os primeiros anos também requerem assistência. Os primeiros anos de um bebê também são dolorosos, né? Vai nascer dente, vai dar cólica, tem que aprender a andar, tem que aprender a comer. Então, requer muita assistência. E a primeira infância é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança, em qual adulto ela vai se tornar, né? Então, passado todo esse período de aprendizado, nós temos aí os próximos anos de uma criança, né? Um trabalho que não acaba nunca. Um trabalho não acabando nunca. E você cada vez mais vai aprendendo a ter prazer nesse trabalho. Eu imagino que quando os seus filhos entram na faculdade, nem assim você deixa de se preocupar por eles, de se alegrar por eles, pelas conquistas deles, né? De se sentir responsável pelas decisões, se foram certas, se foram erradas. Mas a vida toda você vai cuidar daquilo. Então, essa capacidade da mulher de passar por dores, passar por experiências e entender e que ela tá gerando um fruto e conseguir enxergar lá na frente, ela é intrínseca a você, mulher, a você casada, você casadinha que tá aí. Você tem dentro de você essa capacidade de passar por isso, ser uma pessoa mais forte, melhor e colher seus frutos, colher seus filhos, né? Então, a partir do momento que a gente casa, a gente começa a construir um legado. Então, assim, eu deixo essa palavra mais para dentro do casamento, porque nós temos aqui, né? A gente fala especificamente para casadas, mas você também pode aplicar isso ao seu ministério, porque o ministério é um filho, né? Seu trabalho, sua carreira, o que seja. Mas eu quero falar aqui sobre os 3 legados da mulher casada, né? Então, o primeiro filho que a mulher tem, né? A gente passou aqui. Como é que é gestação para vocês que nunca tiveram filhos? Essas são as fases. Mas nosso primeiro filho é nosso casamento. O casamento, ele é um bebê. Quando a gente casa, a gente tem todo um período de gestação,
de expectativas, nossos hábitos mudam, nossa rotina muda, né? Tem exigências que são apresentadas a gente, que a gente precisa mudar, que a gente precisa conquistar algumas capacidades para gerir um lar, né? E é em dor de parto que a gente tem um casamento, principalmente até chegar ao altar e aos primeiros anos. É igual um bebê. Você tem que cuidar. Se você não cuidar, se você não alimentar, se você não correr atrás, se você não corrigir, o bebê vai morrer. O bebê, se você não alimentar, ele vai passar fome, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai espernear. Se você não colocar os limites, ele vai crescer desordenado e vai ter um fim precipitado, né? Então, um casamento jamais deixa de ser prioridade. Ele sempre vai, igual uma criança, ele sempre vai requerer atenção, sempre vai requerer cuidado. A responsabilidade vai durar a vida inteira. E muitas de nós esperamos ter filhos para entender essa realidade, né? Se você não tem filho, o dia que você tiver um filho, é um amor incondicional. E aí você começa, você começa até a deixar o seu marido de lado às vezes, porque você ama tanto aquele filho, né? Mas a verdade é que o seu amor incondicional deveria ser igual para o seu esposo. Que independente do que ele fizer, você o ame. Que independente do que ele disser, você perdoe. Né? Esse é o amor de mãe e ele já está dentro de você. Ele já está dentro de você. Porque se você gerou, se você deu à luz, se você teve essa transformação, você passou por uma experiência de parto, o seu casamento é algo que você vai lutar para a vida inteira. Né? E vai valer a pena. Que ele é o seu primeiro filho, é o seu primeiro legado. Seu segundo filho são os filhos que Deus te deu. O fruto do seu ventre, claro que é o que mais se aproxima ao amor perfeito de Deus, como eu falei aqui no início, né? Não existe sacrifício demais para uma mãe, não existe nada que seja louco demais, né? Então a maternidade ela transforma uma mulher para sempre, né? O nosso maior desafio aqui não é nem amar, na verdade é aprender a dizer não, a pôr limites, a conduzir no caminho certo, né? Ter filhos é o nosso legado mais visível. Então, quando você olha, né, eu sou a cara da minha mãe, eu falo igual a minha mãe, eu ando igual a minha mãe, eu imagino que quando ela olha pra mim, ela sente uma certa alegria, né, de, nossa, tudo que eu pensei pra uma pessoa que é o melhor, ela né, ela de fato é o que eu imaginei. Então, o seu legado mais visível, que você mais vai ter orgulho vão ser seus filhos. Mas não se esqueça que o seu primeiro legado é o seu casamento. E o terceiro legado de uma mulher são as filhas espirituais. Se você não tem filhos do ventre, né, filhos que Deus te deu, mesmo assim você não deixa de ser mãe. Você nunca vai deixar de ser mãe. Porque a nossa capacidade em gerar, ela não acaba. Ela, se você não tiver filhos, ela está dentro de você. Você nasceu para gerar. Se você é uma mulher, você tem esse poder, essa capacidade em você. E você não pode negligenciar esse dom de Deus. Você não pode. De jeito nenhum. Não deixe que as mentiras do mundo ou as mentiras que contaram pra você te impeçam de falar, eu não sou capacitada para falar sobre alguma área, eu não tenho recursos o suficiente, eu não tenho tempo suficiente. Quem sou eu? Você é uma mulher. E dentro de você tem essa capacidade de gerar e de doar. Não elimine isso da sua vida, jamais. E a nossa responsabilidade em ter filhas espirituais, eu digo principalmente porque nós estamos sendo observadas o tempo inteiro. Pelas pessoas da sua família, pelas pessoas que vivem com você, pelas pessoas que trabalham com você. Então, querendo ou não, você está influenciando mulheres ao seu redor. Isso é muito sério.
E isso é muito sério. Porque às vezes a gente acha que falar de Deus é ficar pregando o evangelho para as pessoas. Mas se a pessoa olhar para você e não ver em você um testemunho vivo, não adianta nada, né? As suas palavras vão ser vãs, porque em você não teve transformação. Então, é muito sério o estilo de vida que a gente tem, as palavras que a gente tem, e o nosso comportamento. É muito mais sério do que a fé que a gente professa, porque o seu estilo de vida é o que revela o que tá dentro de você, né? Os filhos fazem escolhas baseadas nos pais e as pessoas estão sempre buscando referências, né? Então, o seu estilo de vida vai influenciar pessoas. Se você é uma pessoa que fala de certa maneira ou que age de certa maneira, você tem a capacidade de inspirar outros. É fácil? Não é fácil inspirar as pessoas para seguir a Deus, para ser um exemplo de Cristo. É o mesmo processo da gestação. É uma transformação de vida, né? É uma transformação que dói, é mudança de hábito, é mudança de ambiente, é uma série de mudanças. E o momento em que você gera uma filha espiritual, também você jamais deixa de dar assistência para essa pessoa. Essa pessoa está debaixo dos seus galhos. Então você tá ali para tentar assistência, então você tem que sempre manter a sua disponibilidade, você tem que sempre manter palavras, seu coração cheio de palavras boas para falar para outras pessoas. Porque nós temos que zelar pela vida espiritual das outras, né? A palavra de Deus fala que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então você tem uma experiência de vida e você tem responsabilidade em passar isso para outras pessoas, né? Toda essa transformação que você passou na sua vida, que eu tenho certeza que cada uma de vocês tem um testemunho, não é em vão. Não é em vão. A sua maior dor é onde você vai ter a sua maior autoridade. Não desperdice isso, jamais. A sua experiência de vida tem um propósito, né? E envolve ajudar pessoas a crescerem também. Então, não se cale, né? Fale com outras mulheres sobre áreas que você já superou. E o nosso projeto das casadinhas é justamente sobre isso, né? Eu tô aqui falando sobre a minha experiência em áreas que foram dolorosas para mim, que foram desafiantes para mim, que eu passei por muitas experiências que me transformaram e que valeram a pena. E eu tô aqui hoje para dizer isso, não desista, vale a pena. Lute pela sua casa, lute pela sua família, né? Quantas pessoas precisavam de uma palavra dessa para não desistir dos seus casamentos e não passar tanta dor e tanto sofrimento? Então você é responsável por outras pessoas também, né? Então, uma vez eu ouvi uma frase assim, que nós somos como rios, nós devemos fluir para desaguar num oceano, né? Nós não somos represas. Você tem tudo isso dentro de você e você não precisa guardar isso. Então, libere, gere vida, não seja uma mulher estéril, não seja uma mulher que vai passar pela vida sem ter essa transformação, sem deixar seu legado, sem dar marca no mundo. Você tem em si a capacidade de gerar. É lindo isso, é doloroso, é desafiante, mas você tem essa capacidade e essa responsabilidade, porque você é mulher. E mulher significa ser tudo isso e muito mais. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, porque a gente compartilha esses testemunhos, a gente compartilha essas histórias. E se você puder falar um pouco da sua história também para as mulheres, em qualquer área que seja. Geralmente meus testemunhos mais impactantes são os mais bobinhos, mas é no dia a dia que a gente constrói o nosso legado. Então, nós temos aí a maternidade e esses 3 legados que eu queria deixar aqui para vocês refletirem na mensagem de hoje. Um abraço para todas!